Oi meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. E a minha aula de hoje é praticamente uma complementação da Eneida de Virgílio, né? Como eu demorei mais de 18 minutos na última aula, eu achei melhor deixar alguns complementos, alguma coisa que faltou para a aula de hoje. Então hoje a minha aula vai ser complementação, mais algumas coisas interessantes sobre a Eneida de Virgílio, e vou fazer uma junção com a Divina Comédia de Dante Alighieri. Por quê? Porque a Dante Alighieri era assim, muito apaixonado por Virgílio, era muito admirador de Virgílio. Então, é tão admirador de Virgílio que ele coloca Virgílio como personagem na sua Divina Comédia. Bom, eu vou falar por partes. Voltando à Eneida de Virgílio, eu falei para vocês que quem escreveu a Eneida foi Virgílio, amando do Otávio Augusto, todo mundo já sabe, demorou 12 anos, só que não falei uma coisa importantíssima. Depois de 12 anos, ele falou assim, bom, agora falta um fechamento para a Eneida. Qual era o fechamento? Ele visitar todos os lugares onde Enéas passou, onde teve suas aventuras, e depois que ele fizesse isso, então que faria o fechamento da obra. Só que ele ficou doente, muito doente. Então chamou todos os amigos no leito de morte e falou, olha, minha obra não está completa. Não merece ficar para a posteridade, porque eu não fiz um fechamento. Eu precisava visitar todos os lugares onde Enéas esteve e eu não consegui. Estou doente, eu sei que eu vou morrer. Então queimem minha obra. Lógico, os amigos não queimaram e, para nossa sorte, ela está aí, tá? Bom, eu falei também para vocês da Dido, né, de Cartago. Quando ele saiu de Cartago, ele voltou a Sicília, né, e fez as cerimônias fúnebres do pai, porque o pai morreu na Sicília, mas antes dele chegar a Cartago, isso eu não falei. Inclusive, a morte do pai, ele conta toda para Dido também. Então, quando ele sai, já tinha passado um ano lá em Cartago, ele sai de Cartago e passa na Sicília para fazer as cerimônias fúnebres do pai, que não tinha feito. Aí, dali da Sicília, ele entra na Península na Península Itálica e não vai direto para o Lácio, como eu falei. Ele ainda tem outra aventura antes. Ele vai parar em Cumas. Cumas é um reino, uma cidade, mais ou menos hoje seria a 19 quilômetros de Nápoles. Então vocês veem como é no sul da Península Itálica. E em Cumas ele foi procurar uma sibila. O que é uma sibila? Uma profetisa, uma sacerdotisa de Apolo, para ajudá-lo a ir ao submundo. Só ela poderia ajudá-lo a ir ao submundo, ao mundo de Hades, ao mundo dos mortos. Por quê? Porque ele estava perdido, ele precisava dos conselhos do pai dele, do Anquises. E ele se emocionou tanto ao falar para Sibila, eu preciso ir no submundo, eu não estou conseguindo cumprir a minha missão. Eu estou perdido, eu preciso da palavra do meu pai, se eu continuo, se eu não continuo, se realmente eu estou no caminho certo, se eu tenho que mudar o meu caminho. Bom, a Sibila, então, ajudou a levar ao submundo. Quando ele entrou no submundo, nos primeiros patamares do submundo, ele viu a Dido. Lembra da Dido, que se matou na pira? Ele tentou falar com ela, talvez se desculpar, mas ela não quis conversar com ele. Ainda se matou, mas ainda estava brava com o Enéas. Bom, voltando. Então ele foi lá, foi um encontro maravilhoso entre ele e o pai. O pai disse, continua, você ainda tem a missão para fazer, você vai achar o lugar, você vai reconhecer o lugar que você vai fundar a grande civilização. Então, saiu dali, é que ele foi para o Lácio, onde encontrou Lavínia, Latino, etc. A história que está no outro vídeo. Mas vou dar uma paradinha para explicar quem é Sibila. Quem era essa Sibila? Tinha várias Sibilas. As profetisas, ou as pitonisas, ou as sacerdotisas. Mas essa era a Sibila de Cumas, daquela região onde ele estava.
E tem uma história, mas antes de eu falar da história dela, ela está pintada na Capela Sistina por Michelangelo. Então, na Capela Sistina, aquelas pinturas maravilhosas que estão na Capela Sistina, pintadas por Michelangelo, está lá a Sibila de Cumas, que levou o Enéas ter com o pai no submundo, tá? Bom, essa Sibila era especial, era a Sibila de Cumas. Essa Sibila, quando era jovem, o Apolo se apaixonou por ela. Bom, o Apolo e ela era da sacerdotisa do templo de Apolo. Então, quando ela dava as profecias, era inspirada por Apolo. E o Apolo se apaixonou por ela. E aí, como os deuses, quando estavam apaixonados, queriam dar presente, pode escolher o que quiser, eu sou Deus, né? Então, falou para ela, eu quero te dar um presente, escolhe o que você quiser. E aí a Sibila pegou um punhado de areia e falou assim, eu quero viver tantos anos quanto esses grãos de areia da minha mão. Tá bom. E ela realmente viveu. Sabe quanto? 9 vidas, 110 anos cada vida. Imagina. Bom, só que ela esqueceu de pedir uma coisa no meio desse pedido. A juventude. Então ela ficou velhinha. Imagina, 9 vidas, 110 cada vida. Ficou velhinha, seca. Assustava todo mundo. Então ela se encerrou no templo de Apolo e não saía de lá. E só atendia realmente quem ela visse que merecia, que precisava dela. Foi assim que ela atendeu, né, o Enéas e levou ao mundo dos mortos, tá? Bom, a Eneida chega por aqui, tá? Se vocês lerem a Eneida, vai ter mais aventuras, mas acho que já encerramos a Eneida de Virgílio, né? Bom, e vamos falar do Dante Alighieri. O Dante Alighieri viveu no século XIV, olha só, Virgílio no século I a.C. E o Dante Alighieri viveu no século XIV. Escreveu várias obras, mas a mais famosa é a Divina Comédia, que ele deu o nome de comédia, mas o Decameron, o autor do Decameron, Boccaccio, deu o nome de Divina Comédia. Sobre esse Decameron, um dia eu vou falar para vocês, já falei na aula, mas vou rever esse Boccaccio que escreveu Decameron durante a grande pandemia da peste negra, tá? Isso aí depois eu volto lá. Eu não quero falar ainda de pandemia, de peste, porque a gente já está muito envolvida nisso, por isso que vai demorar eu falar sobre ele. Sobre Boccaccio, autor de Decameron. Bom, então, o que era a Divina Comédia? O Dante Alighieri, no século XIV, ele nasceu no século XIV, né? Ele escreveu essa comédia assim, a Divina Comédia assim, ele mostrou a evolução do homem até chegar no paraíso. Passar o inferno, onde ficam aqueles eternamente castigados, ele mostra aqueles criminosos que não tem perdão. Aí, são 9 círculos, mostra o purgatório, que são 7 círculos, onde quem vai para lá luta para subir, para chegar no paraíso. Então, são os círculos da esperança e da fé, e até chegar no paraíso. Essa é a divisão. Limbo, inferno, purgatório e paraíso. O que é o limbo? Limbo, segundo Dante, é onde ficam aqueles que não conheceram a doutrina cristã, que nasceram antes de Cristo. Os grandes nomes, que Homero, todos aqueles que nasceram, Virgílio, foram para o limbo. Então, o que eles vivem? Não sofrem, mas também não são felizes. Eles vivem em estado de constante expectativa, sabe? Não sabem o que falta. Entre aspas, a fé cristã. Então, eles ficam ali, não sofrem, mas também não são felizes. Bom, é isso que trata a Divina Comédia. O limbo, o inferno, o purgatório e o paraíso. Bom, a história começa
vocês devem lembrar que a gente fez um trabalhinho na aula, várias aulas, fez um resumo, né, da Divina Comédia. Agora é a hora de vocês relerem, tá? A história começa assim. Uma parte. O Dante é o protagonista da obra. Ele é que é o ator principal da obra. Então ele começa a história assim. Ele se encontra numa floresta perdido, desesperado, uma floresta amedrontadora, e ele não sabe como é que parou ali, o que é que está ali fazendo. Depois, assim, de muitos terrores, de muitos medos, ele vê um vulto. E quando ele vê esse vulto, ele fica... é um homem. Aí chegou para ele e disse assim, você sabe o que é isto? O que eu estou fazendo aqui? Você me ajuda. E ele falou assim, eu fui homem, mas não sou mais. Mas quem é você? Falou o Dante para ele. Ele não o reconheceu como Virgílio, lógico. Aí ele falou assim, eu vivi no final dos tempos de Júlio César. E vivi também nos áureos tempos do nosso primeiro imperador, Otávio Augusto. E fui incumbido de fazer uma grande obra, contar a grande epopeia do filho de Anquises, falou ele. Aí ele reconheceu. E aí ele se emocionou, que ele era muito admirador do Virgílio, e chorou, e falou assim, meu Deus, não tem aventura maior do que ver você. Mas aí ele parou e falou assim, você não tinha que estar no limbo? Ele falou assim, sim, eu estava no limbo. Mas apareceu lá uma linda jovem, dizendo que eu tinha uma missão, que era ser seu guia pelo inferno e pelo purgatório. Mas no paraíso eu não tenho esse direito, porque eu tive falsos deuses. Eu não conhecia a verdadeira doutrina. Fala ele para ele. Bom, então eles começam, não vou contar aqui a Divina Comédia, porque eu fiz um resuminho, mas ela é enorme, né? Então eles passam pelos os 9 círculos do inferno, ele mostra, né, os sofrimentos daquelas pessoas que fizeram crimes terríveis, que não tinham chance. Tinha horas que o Dante chorava com pena, e ele falou assim, não tenhas pena, eles estão aqui pagando e a pena é merecida pelo que eles fizeram. Então ele foi mostrando, foi no purgatório, até quando chegou no purgatório, ele teve outro guia, né, para entrar no paraíso, que agora eu não vou contar, espero que vocês releiam tudo isso, tá? Então, a história, então, só voltando, a Divina Comédia, né, ela foi escrita, ainda sobre a Divina Comédia, ela foi escrita no dialeto da Toscana. A Toscana fica na parte central da Península Ibérica, né? Entre o Rio Arno, o Rio Tibre. Então, as grandes obras naquela época, no século XIII, XIV, eram escritas sempre em latim, as grandes obras. Mas ele não escreveu em latim. Era considerado o latim a norma culta. Mas ele escreveu no dialeto toscano. Então, a atual língua da Itália é a mais parecida com esse dialeto, graças a Dante Alighieri. Inclusive, ele é por muito chamado o pai da língua italiana. Só uma parte. A língua italiana foi adotada, né, após a unificação da Itália. Vocês sabem que o ressurgimento, que foram as lutas pela unificação da Itália, vão de 1815 a 1861, 70, né? 70, 15. Então, a língua foi oficializada, que é o italiano, que é a mais parecida do dialeto da Toscana. Antes da língua italiana, né, ser oficializada, a Itália era cheia de dialetos, né? Eram vários reinos, cada um tinha o seu dialeto. Então, a Toscana, cuja capital hoje é Florença, fica no centro da Itália. Então, a língua italiana é derivada
do dialeto da Toscana, graças a Dante Alighieri. Por isso que ele é o pai da língua italiana, considerado o pai da língua italiana. Vou ficar por aqui, tá? Não sei se vocês gostaram, mas é o que eu mandei hoje, tá? Próxima aula vai ser história. Ainda vou resolver o que eu vou falar para vocês sobre história. Beijos, tchau!